Muito boa tarde para você, começando o nosso Sport BG dessa sexta-feira e a gente já começa logo com a Copa do Brasil. Saiu o último semifinalista, o São Paulo, que empatou com o América Mineiro e ficou com essa última vaga, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. Olha só. A vantagem do São Paulo já era boa por ter vencido o primeiro jogo no Morumbi por 1-0. E imagine só quando o Luciano acertou esse chutaço da meia-lua e abriu o placar para o tricolor aos 22 minutos no Independência. O gol deixou o América atordoado. Tanto que logo depois, Luciano recebeu um belo passe de Caleri e balançou a rede outra vez, 2-0. Demorou, mas o Coelho finalmente acordou na partida e passou a dar trabalho ao goleiro Jandrei. Aos 38 minutos, a bola tocou no braço de Reinaldo, na área. O árbitro consultou o VAR e marcou o pênalti. O Wellington Paulista cobrou e diminuiu para 2-1. O segundo tempo foi ainda mais eletrizante. Aos 11 minutos, o experiente zagueiro Miranda, que já tinha levado um cartão amarelo anterior, derrubou Everaldo fora da área e acabou expulso. 8 minutos depois, o próprio Everaldo aproveitou bem o cruzamento de Pedrinho e deixou tudo igual no Horto, 2-2. Os donos da casa foram com tudo em busca da virada, que quase veio com Juninho. Mas o São Paulo conseguiu segurar a pressão e comemorou muito a classificação para a semifinal. Vai encarar o Flamengo. E agora já temos os 4 times classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Vamos conferir como que ficou o chaveamento das semifinais. Tá assim, ó, Fluminense e Corinthians. E na outra tem São Paulo e Flamengo. Temos possibilidades de termos clássico na final. Podemos ter um clássico paulista entre Corinthians e São Paulo ou um clássico carioca entre Flamengo e Fluminense. Mas também podemos ter o grande duelo Rio e São Paulo na grande final da Copa do Brasil 2022. O sorteio do mando de campo foi realizado agora há pouco e ficou assim. Os jogos de ida serão realizados primeiro no Maracanã, com o Fluminense recebendo o Corinthians, e no Morumbi, com o São Paulo recebendo o Flamengo. Os jogos de volta inverte os mandos. E os jogos eles serão realizados nos meios de semana em que vamos ter os jogos pela Copa do Brasil. Esses jogos serão nos dias 24 de agosto, os jogos de ida, e no dia 14 de setembro, os jogos de volta. Os horários das partidas ainda não foi divulgado pela CBF, que vai anunciar próximo da semana desses jogos. Serão com certeza jogões que vamos conferindo tudo aqui no nosso Sport BG. Pela Série B, o CSA, contando com o apoio de seu torcedor, derrotou o Vasco. Olha só. A torcida compareceu, sabia que tinha que empurrar o time e o CSA precisou de menos de 2 minutos para abrir o placar. Lucão, de cabeça, fez a festa da torcida e colocou o time da casa na frente. Aos 23, o CSA chegou de novo. O lançamento de Ian Rolim parecia que ia dar errado, mas a zaga do Vasco cochilou. Lucas Barcelos, que não tinha nada a ver, só tirou do Thiago Rodrigues e fez. CSA 2-0. O azulão ia pressionando como podia e queria mais. Só dava CSA. Igor Inocêncio recebeu o lançamento, achou Ian Rolim, mas Thiago Rodrigues fez uma defesaça, salvando o Vasco. Elton deu um bom passe e encontrou Lucas Barcelos. Dessa vez, o camisa 9 vacilou. Quando o Carné era acionado, era assim. Logo no começo da segunda etapa, o CSA chegou com perigo e Lucas Barcelos perdeu mais uma vez. O Ian Rolim recebeu o bom passe e na hora de finalizar, desperdiçou uma grande chance.
O terceiro gol ficava maduro, mas o ataque azulino não tinha eficiência. A bola se oferecia, mas parecia que o time marujo não queria matar o jogo. E o Marcelo Carné quase não teve trabalho. Fim de jogo, CSA fora da zona de rebaixamento 2, Vasco da Gama 0. E no outro jogo da noite pelo Campeonato Série B, tivemos a vitória do Tombense por 1-0 contra a equipe do Sport. Vamos ver o gol do Tombense contra o Sport primeiro, pra gente ver como que foi a vitória do Tombense, que foi com um golaço do Everton. Simplesmente o gol que Pelé não fez. Vamos conferir então o gol do Tombense agora, como que foi essa vitória do Tombense 1-0, um verdadeiro golaço do Everton, que fez um gol do meio de campo. Olha só o chutaço do Everton para garantir a vitória do Tombense. Rapaz, mas que gol fez o Everton! Parece eu nas peladas aqui da TV, gol desse jeito a rodo. O Everton então fez esse golaço para garantir a vitória do Tombense. Tombense vencendo então e conquistando 3 pontos. Hoje nós temos mais Campeonato Brasileiro Série B, vamos conferir então agora sim os jogos da Série B, começando com os jogos dessa sexta-feira. Temos Ituano e Novo Horizontino, que jogam às 7 horas da noite. E às 9h30 da noite tem Náutico e Vila Nova, são os 2 jogos que acontecem nessa sexta-feira. Amanhã, sábado, tem mais jogos do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos conferir os jogos que acontecem no sábado, tá na tela aí, ó. 11 horas da manhã tem Clássico, Ponte Preta e Guarani. Vai ser um jogão de bola, hein? 4h30 da tarde tem Chapecoense e Brusque e 7 horas da noite tem Sampaio Correia e CRB. Para fechar a Série B no domingo, tem mais uma partida, um jogão, Grêmio e Cruzeiro, 4 horas da tarde, jogo que acontece lá no Rio Grande do Sul. São esses então os jogos que acontecem pelo Campeonato Brasileiro Série B neste final de semana. E o Vila Nova tem um jogo muito importante com o Náutico, é um jogo de 6 pontos. Por quê? Porque Vila Nova e Náutico estão nas 2 últimas posições do campeonato, cada um com 21 pontos, ou seja, esse é um jogo de 6 pontos. E agora é hora de estreia aqui no nosso Esporte BG. A nossa repórter do Agro, Ana Paula Azevedo, também entende muito de esporte e chega agora com as últimas notícias do Vila Nova para esse jogo importantíssimo. Olá, Ana, conta pra gente as notícias do Tigrão. Olá, James, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando a gente. Olha só, o Vila Nova faz hoje um jogo de 6 pontos contra o Náutico, já que os 2 times têm a mesma pontuação e estão na zona de rebaixamento. E quem vencer hoje dá uma boa respirada para seguir no campeonato. O Vila Nova não perde há 5 jogos, mas também não vence há 4. Foram 4 empates seguidos. Para o jogo de hoje, o Colorado conta com um reforço de jogadores contratados no último dia da janela de transferência, como o zagueiro Jordan e os atacantes Hugo Cabral e Dentinho. Mas somente Hugo deve começar jogando hoje no lugar de Pablo Diego, que já se transferiu para o Avaí. No meio de campo, o experiente Wagner é cotado para iniciar entre os titulares no lugar de Mateuzinho. Assim, a provável escalação do Vila tem o goleiro Tony, defesa com Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e William Formiga. Meio de campo com Ralf, Souza, Arthur Rezende e Wagner. E ataque com Hugo Cabral e Neto Pessoa. O jogo vai ser hoje à noite, às 9h30, no Estádio dos Aflitos. E se o Vila Nova ganhar, ele fica 2 pontos aí de sair da zona do rebaixamento. Ana Paula Azevedo para o Esporte BG. Obrigado pelas informações, Ana Paula. Vila Nova, então, tentando conquistar esses 3 pontos, que, como eu já disse, vão valer 6. Por quê? Se ele vencer, ele soma 3 e segura o Náutico, que não vai fazer pontos nessa rodada. Então, é a oportunidade para o Vila, que quer sair dessa zona de rebaixamento. Na segunda-feira, eu te conto o resultado deste jogo. Bora ganhar! E agora é hora da nossa Palpitolândia. Vamos conferir a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro Série A e vamos dar os nossos palpites na nossa 4ª rodada da Palpitolândia. Lembrando que eu venci 2, o Rômulo venceu 1. Hoje eu farei palpites mais estratégicos. Aqui está o horário e aqui quem joga em casa. Atlético Mineiro e Goiás
em Minas Gerais. Atlético Mineiro. Também aposto no Atlético. Fluminense e Coritiba, no Rio de Janeiro. O jogo acontece no sábado, 7 horas da noite. Empate. Eu aposto no Fluminense. O terceiro jogo é Juventude e Botafogo, domingo, 11 horas da manhã. Jogo no Rio Grande do Sul. Vou de Juventude. Eu aposto então no Botafogo neste jogo. Palmeiras e Flamengo, domingo, 4 horas da tarde, lá em São Paulo. Sem coração, Palmeiras. Neste eu aposto em um empate. Tem também no domingo, 6 horas da tarde, Atlético Paranaense e América Mineiro. Furacão. Eu aposto no Atlético Paranaense também. Virando a página do nosso Palpitolândia, os outros 5 jogos dessa rodada. Domingo, 6 horas da tarde, Atlético Goianiense e Cuiabá. Dragão. Nesse jogo eu aposto no empate. Domingo, 6 horas da tarde, também tem Fortaleza e Corinthians. Fortaleza. Eu aposto então no Corinthians nesse jogo. Também às 6 horas da tarde no domingo, Red Bull Bragantino e Ceará. Bragantino. Neste jogo eu aposto no empate. Domingo, 7 horas da noite, tem Santos e São Paulo, clássico. Vou de São Paulo. Eu aposto no Santos, então. Para fechar, na segunda-feira tem Avaí e Internacional, jogos que fecham a rodada, jogo que fecha a rodada e que fecha a nossa Palpitolândia. Vou de Inter. Eu vou apostar no empate, então, nesse jogo. Tá aí, então, os nossos palpites da quarta rodada Aguarde. da Palpitolândia. Na terça-feira eu te conto o resultado. Final de semana tem também a primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série C. Vamos conferir os jogos que acontecem. Tem sábado, 5 horas da tarde, ABC e Figueirense. É o primeiro jogo dessa segunda rodada. No domingo tem outros 3 jogos, 11 horas da manhã, Botafogo de São Paulo e Volta Redonda. 4 horas da tarde tem Vitória e Paysandu. E 7 horas da noite tem Aparecidense e Mirassol. Aparecidense, nossa representante goiana no Campeonato Brasileiro Série C. Na segunda-feira eu te mostro os gols dessa segunda fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes de ir embora, quero aproveitar e mandar um abraço pro Lucas Henrique, administrador da página Futeba no Instagram, que é nosso parceiro aqui no Sport BG. É o Lucas que faz essas cartelas que aparecem aqui, ele que monta essas artes e ele publica tudo lá no Futeba lá, e lá ele faz um trabalho bem legal que ele coloca os jogos do dia e também em qual canal esse jogo vai ser transmitido, para ajudar o pessoal que não sabe em que canal vai passar, que fica meio perdido. Para ganhar tempo, corre lá no Futeba e confira o trabalho que é feito pelo Lucas Henrique, nosso parceiraço aqui no Sport BG, ele que ajuda a gente com as cartelas. Fim do nosso Sport BG de hoje, o Balanço Geral segue com o Romo e eu te encontro na segunda-feira. Até mais!